Doutor, tem mais algumas perguntas aqui, mas nós temos um intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou passar a pergunta aqui, cá novamente, pergunta aqui para nós, todos os internautas. Então daqui a pouco você fica ligado, em rápido intervalo, Opinião Livre volta já já. Às 22h42, voltamos com o nosso Opinião Livre de hoje o Dr. Otávio Rossi, falando um pouco sobre o chá, o famoso, né, conhecido aí, ayahuasca, né, que é o chá do Santo Daime. E aí, cá, deixa uma pergunta aqui conosco. Ela diz assim que não entendeu, ele ou ela diz assim que não entendeu. Não é ilegal dar o chá para crianças. E existe algum perigo em dar o chá para a criança se der uma dosagem alta, por exemplo? Não, sim, claro, evidente. O que eu quis dizer é o seguinte, eu peguei um exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma decisão que vale para São Paulo, superior, né? Portanto colegiada e unânime. O que eu quis dizer é que o tribunal assegurou o direito da mãe e do pai escolherem se dá ou não o chá para a criança. E não o Estado proibindo que se dê o chá para a criança. Sempre voltado no aspecto da religião, né? Então, assim, o que é proibido, por exemplo, ilegal, é você fazer a utilização do chá, como alguns indivíduos fazem com o ácido lisérgico, o LSD. Você ir numa rave, você ir numa boate, e etc e tal. Aí sim é um psicoativo ilícito. Com relação à quantidade, não se existe um dado e elementos que indiquem que alguém já tenha morrido pelo consumo do chá. Isso é muito interessante. Você não encontra um dado, uma informação de que alguém que tenha tomado ayahuasca tenha morrido. Evidentemente, eu sou pai hoje de uma menina de 6 anos de idade. Eu tenho os meus critérios de vida, os meus critérios de escolha para aquilo que eu acho bom e o que eu acho ruim para minha filha. Eu não daria o chá para uma criança de 6 anos de idade. E como advogado, o que eu faço? Porque muitas dessas instituições procuram a gente para saber o que tem que ser feito, para não ter problema, né, com essa substância, para a polêmica que causa. Eu sempre digo o seguinte, se vai o pai sozinho no tempo, sem o outro pai, né, então vai a mãe, não vai o pai, que se traga uma autorização do pai, né, e da mãe para aquele que vai ministrar o chá, para garantir para aquele que esteja ministrando o chá não incorra problema nenhum. Ou seja, autorização de pai e autorização de mãe. Agora, muitos desses templos não fornecem o chá para crianças, embora recebam essas crianças em seus rituais. Então, eu acho que devo ter sido bastante claro. Quanto à ilegalidade, a listagem da Anvisa considera o dimetiltriptamina ilegal. Ponto final. Nós temos lá essa ilegalidade. Entretanto, a lei, nós temos uma lei antitóxicos, a própria lei antitóxicos, ela tem um artigo que ela, mediante algumas resoluções e algumas autorizações, você pode tomar ou não alguma substância psicoativa. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre a cannabis sativa. Então, eu sou médico, sou um cientista, eu vou até o CONFEM e peço uma autorização para que eu possa ter no meu consultório uma quantidade expressiva de cannabis para elaborar testes e tal. Então, eu tenho uma garantia, eu tenho uma autorização, a lei antitóxicos me dá essa autorização. No caso da ayahuasca, é uma resolução do próprio governo federal. Que não deixa de ser uma autorização. Que é uma autorização. Porque o CONFEM emite portarias normativas, né? Exatamente. Eu queria saber o seguinte, só organizações, ou enfim, só o que é considerado templo religioso pode ter
uma autorização, no caso aí, para comercializar não, mas digo, para adquirir o princípio ativo da ayahuasca? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque o que você vai definir, primeiro, como religião? O que você vai definir como templo religioso? Então eu tenho a resposta. A partir do momento que eu formo um grupo que quer utilizar a substância psicoativa, a ayahuasca, o que eu faço? Eu faço um registro desse grupo, eu formo uma pessoa jurídica desse grupo, como uma instituição, por exemplo, espiritualista, espiritual, que vai fazer uso desse chá. Vou com essa formação desse grupo, vou até a um departamento específico em Brasília, junto ao Confem, e me inscrevo lá. E com essa inscrição, eu estou absolutamente tranquilo que naquela instituição eu tenho a segurança absoluta da utilização do chá. O que tem ocorrido, infelizmente, é que com essa nova era, com essa nova moda, é que muitos grupos têm simplesmente obtido o chá e estão aí, a Deus dará, distribuindo a substância sem nenhuma perspectiva mágico-místico-religiosa, e esse é o grande perigo dessa ferramenta. A forma de eficiência, a forma líquida, por exemplo, se a pessoa comer a erva não causa nenhum efeito? Não, pelo seguinte, porque você, na verdade é interessante isso também, porque uma dessas plantas, que é a chacrona, que possui o princípio ativo que causa esse aumento de percepção no indivíduo, se você comer ou se você cozinhar ela sozinha, ela não faz efeito nenhum. E quais são os componentes do chá? O seu próprio organismo, através de uma glândula, ele rebate esse DMT. Fala, aqui você não entra, aqui você não tem lugar. Por isso que você vai buscar lá o cipó, que tem um outro elemento, um outro alcaloide, que faz com que aquelas substâncias do seu organismo que vão lá impedir o DMT, ela vai lá e... Então aí me gera uma dúvida. Falando no aspecto legal da questão. Tá. É muito interessante. Se a erva em si é rejeitada pelo organismo e ela só tem uma potencialização na forma líquida, com a mistura com o cipó, o simples transporte ou até a comercialização da erva em si, não se pode dizer que causa que gera dependência física ou psíquica. Não é crime. Não é crime.